Vamos falar do nosso Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, 450 anos de história, comemorando agora de fundação no próximo domingo, querido Milton. Fala pra nós dessa história, vamos lá. Você falou um pouco semana passada da fundação e tudo mais. Como é que essa cidade cresceu, o que impulsionou? Conta pra nós o que você preparou pra nós hoje. Olha, o Rio de Janeiro foi uma cidade que sempre lutou muito para sobreviver. Desde o início, quando tivemos que expulsar os franceses, e olha que eram 800 franceses e 20 mil tamoios contra 300 europeus e 30 índios. Isso é que é tenacidade, o resto é conversa. Não existe como você comparar a tenacidade lusitana com o que aconteceu na Baía da Guanabara. Foi um feito heróico. E o Estácio de Sá pagou com a vida. Depois disso, a cidade foi para o Morro do Castelo, tinha que se refugiar no alto do morro. Olha que ironia, tínhamos que nos refugiar no alto do morro porque a várzea era perigosa, era sujeita a assaltos indígenas e tudo mais. Depois disso, a cidade foi... Deixa eu ir te interrompendo um pouquinho pelas curiosidades de um aluno. Na Europa, qualquer pequeno povoadozinho da Idade Média e tal, dessa época, portanto, por aí um pouco depois aqui, tem fortificações no alto do morro. No castelo construiu-se alguma fortificação? Sim, aqui deu o nome ao Forte São Sebastião e seguia uma tradição medieval ali no morro. A ideia original do Estácio, eu já coloquei isso aqui, era fazer a cidade do bairro do Flamengo. Ele seria numa parte plana, mas o Mendes Sá optou por fazer no morro, que era mais defensável e mais distante da entrada, e ali tinha um porto melhor. Mas não fez muralhas, né? Não era uma fortificação com muralhas, né? Tinha muralhas, tinha sim. Você vê fotos de 1920, ainda existia alguma coisa dessas muralhas. Tinha sim. Nós vivíamos numa cidade fortificada. Aliás, uma coisa interessante, quando a cidade desceu a várzea, a Rua da Misericórdia, que não existe mais, ela era exatamente onde hoje está o Fórum do Rio de Janeiro, ela era a rua onde moravam os governadores. Essa rua era cercada por uma muralha. Os governadores sabiam se garantir. E agora a muralha foi encontrada em 2005 na reforma da Igreja do Carmo. Encontraram o alicerce dela. Então está lá preservada, você consegue vê-la. Agora, Milton, você falou rapidamente que então fez a fortificação no Morro do Castelo para se proteger de o nome do morro, inclusive, era Morro do Descanso. Passou a ser o Morro do Castelo por causa da construção da fortificação. Os portugueses estavam precisando de descanso. Agora, você falou ataques de índios. Sim. Os índios eram hostis? Inicialmente, os índios eram camaradas, gostavam de todo mundo, mas os franceses conseguiram catequizá-los, davam presentes, machados, facas, etc. E pegavam aquela madeira, o pau-brasil, que não interessava muito aos índios. Os portugueses, quando vieram, já estavam devidamente marcados pelos índios. Os índios chamavam os portugueses de peró. Peró quer dizer traidor, e você pode até usar... Por que eles eram vistos como traidores? Por que os franceses não? Os franceses os catequizaram, porque a França era inimiga de Portugal. O rei Henrique II dizia que não viu no testamento de Adão nenhum artigo que desse o Brasil para os portugueses. Eles achavam-se donos também disso aqui. Eles achavam com o direito de conquistar essa terra. E, claro, eles tiveram muito mais contato com os índios da Baía de Guanabara que os portugueses. Isso levou a que os índios ficassem do lado francês. E nós pagamos um caro preço por isso, por esse abandono da Baía da Guanabara. O resultado é que originou um massacre indígena. Depois houve outro em Cabo Frio, em 1575. Peraí, o massacre indígena decorrente do conflito entre portugueses e franceses. Portugueses e franceses, exatamente. Os portugueses, quando venceram, massacraram os índios? Sim, com certeza. E em 1575 houve um segundo massacre em Cabo Frio. Já motivado por que conflito? Exatamente, ali era o último reduto francês. O governador Antônio de Salema mandou 4.000 homens para lá e ordenou que os índios todos se rendessem. Eles deixaram as armas, deixaram os arcos e flechas, lanças, tacapes, e depois os portugueses massacraram os índios. Putz. Agora, você disse na última conversa que tivemos que os franceses eram mercenários, vinham para pilhar, para levar apenas riquezas, não tinham interesse numa fundação
de uma cidade, coisa que os portugueses teriam feito logo de início. Os franceses não conseguiram fundar uma cidade, eles não conseguiram, eles não tinham material humano para isso, eles tinham bandidos tirados das cadeias da França, eles não tinham colonos, eles não tinham pessoas assim a fim de desenvolver a terra. Fincar raízes. Foi o fracasso de Villegagnon, foi este. O material humano que ele trouxe era da pior categoria. Mas mesmo assim, você está dizendo que a resistência persistiu por muito tempo, a tal ponto de ter havido um outro conflito no ano seguinte, não é isso? Em 1575, 10 anos depois. 10 anos depois, ainda tinha o reduto francês. Está fazendo 440 anos, ninguém fala desse conflito. Então tinha um reduto francês 10 anos depois da derrota no Rio de Janeiro em Cabo Frio. Tinha ainda em Cabo Frio. Ou seja, os franceses queriam ficar. Eles queriam ficar porque o pau-brasil valia muito. Então não haviam criado raízes ou identidades. Continuava sendo uma coisa mercenária, mercantilista. Podemos usar um parâmetro moderno. O tráfico dava muito dinheiro. Bom, Milton, vamos voltar então para o eixo evolutivo da história na capital, na muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por que essa expressão muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro? Bom, São Sebastião era o nosso padroeiro desde o início, né? O São Sebastião foi adotado porque o rei de Portugal, à época de fundação do Rio de Janeiro, era Dom Sebastião, que tinha 11 anos quando o Rio de Janeiro foi fundado. Agora, muito leal, isso se deu quando em 1641 nós ficamos ao lado de Portugal quando Portugal fez a independência da Espanha. Nós tínhamos aqui um governador, Salvador Correia de Sá e Benevides. Ele era casado com uma espanhola, ele era pró-Espanha, mas ele consultou as autoridades da cidade e optou por ficar do lado português. Então, a opção qual seria? Ficar do lado espanhol. Tá. O que provavelmente o levaria à morte em algum tempo depois. Isso fez com que o governo português desse à cidade do Rio de Janeiro o título de muito leal, o que fez organizar o primeiro carnaval aqui em 1641. Olha, e o heróica? O heróica foi dada na época da independência, quando houve aqui uma revolta lusitana em 1822. O Dom Pedro disse que ficava no Brasil no dia 9 de janeiro. No dia 12, as tropas lusitanas procuraram levá-lo à força. Dom Pedro não tinha um soldado para defender. Ele vai para o Campo de Santana e começa a berrar, chamando por ajuda, pedindo que o povo do Rio de Janeiro o ajudasse. Que coisa! Aos gritos? Aos gritos. O negócio aqui, o governo aqui fazia as coisas no grito, não é como hoje, graças a Deus. Então, fazia coisa no grito. E o povo acudiu, vieram com paus, pedras, o diabo a quatro. Os portugueses acabaram se rendendo, porque viram que o negócio ia ficar brabo. Carioca, quando pega em pau e pedra. Por isso você diz que é uma cidade que tem a sua história marcada por guerras, por resistência, por heroísmo. É engraçado porque a leitura de muita gente hoje, contemplando aí de onde vocês estão, esse mar plácido, essa areia clara, esse sol maravilhoso, é de que a cidade sempre foi esse cartão postal, mas não. Não, nós tivemos um passado forte, né? Nós expulsamos a primeira invasão francesa em 1710, quando o corsário francês Jean-François Duclerc tentou tomar o Rio de Janeiro. Ele não conseguiu entrar na Baía de Guanabara com seus 6 navios e 1.500 homens. Inclusive, os soldados portugueses foram marchando pela praia de Copacabana, Ipanema e Leblon para evitar o desembarque. Deve ter sido uma cena ímpar, né? Os navios franceses percorrendo o litoral, os soldados com armadura, todos marchando, correndo, acompanhando os navios, foram até a pedra, foram até o Pico dos Dois Irmãos. Ali realmente não deu para eles continuarem. A esquadra francesa só desembarcou em Guaratiba. Lá eles, deve ter sido uma cena digna de Joãozinho 30. Imagina os soldados de Luís XIV vestidos de vermelho, cheio de penachos, no meio daquela floresta tropical com paraponga, papagaio, diabo a quatro, guará, etc. E eles subiram a Grota Funda, pegaram capturaram os engenhos dos beneditinos na Barra da Tijuca, pegaram os escravos serviram de guia de turismo, foram os primeiros guias de turismo da cidade, guiaram os franceses. Deve ter sido interessante esse papo nagô francês. E eles chegaram à cidade do Rio de Janeiro no dia 19
saíram num pau com os portugueses, depois descobriram que o exército português tinha dado no pé, tomaram a cidade, chegaram à Rua Direita, chegaram aqui à Rua 1º de Março, chegaram a baixar a bandeira portuguesa, a hastear a bandeira francesa, começaram a roubar a cidade, mas aí desceu o povo dos morros armados com paus e pedras. E aqui no Rio, quando o povo desce do morro armado com paus e pedras, sai de baixo. Agora... Comeram os franceses de porrada, entregaram de Klerk ao governador, preso. E ele, claro, né, ele se titulou corsário, exigiu prisão especial. Corsário é o ladrão que... Caiu. Rodolfo, caiu. Maíra, caiu a transmissão. Manda avisar o Rodolfo. Peraí que eu tô avisando. Maíra. Maíra. Estou com um probleminha na transmissão. Alô, Maíra, tá me ouvindo aí? Oi, Boixá, tô te ouvindo. Vamos, Copacabana tá na linha outra vez? Não, Copacabana não tá ouvindo a gente, não. Caiu Copacabana, então, caiu a conexão com o quiosque da Band News FM, exatamente no momento em que nosso querido Milton Teixeira falava da história. Opa, Milton, tá querido. Voltou? Opa, Eu Milton. tô ouvindo vocês. Não, pois é, houve uma interrupção aqui na rede. Vocês e aí não estão me ouvindo? não estávamos ouvindo, provavelmente os ouvintes também não. Então Certo. você falava de 1740, resistência popular. 1710. 1700. Que nós batemos os franceses e entregamos o corsário ao governador prontinho. Esta foi, portanto, o segundo conflito internacional pela defesa do Rio de Janeiro, que os portugueses venceram. O primeiro deles na própria fundação da cidade, né? E Esse em 1710. Mas no ano seguinte os franceses voltaram e tomaram a cidade mesmo. Tomaram? Vieram com 14 navios, vieram com uma frota enorme, entraram na Baía do Guanabara, o governador era um incompetente, não tinha cuidado da defesa. Era um ladrão safado, sem vergonha. Como é que era o nome dele? É Francisco de Castro Moraes. O povo o chamava de Uvaca. Uvaca, né? Por que o Vaca? Eu sei lá, ele devia ter chifre em algum lugar. Mas seja como for, o povo detestava ele não cuidou da defesa da cidade, os franceses tomaram a cidade. Depois ele foi preso, foi indiciado, foi julgado e acabou absolvido. Naquela época a autoridade não ia em cana. Não. Era uma coisa Agora assim. me conta uma coisa, aí os franceses chegaram em 1711, tomaram a cidade. Viviam num país assim, não sei como é que viviam num país assim, mas deixa pra lá. Eles tomaram a cidade na Mão Grande. Houve resistência ou nada? Houve uma resistênciazinha, mas a cidade caiu com uma semana de resistência. Tá. E aí quanto tempo os franceses ficaram donos do Rio de Janeiro? 2 meses roubando a gente. 2 meses, mas não chegaram a partir com os navios carregados ou partiram alguns? Chegaram, levaram ouro, levaram bens, levaram dinheiro. E, inclusive uma coisa muito interessante, muita coisa que eles roubaram, eles revenderam para os cariocas. Fizeram um negócio. Assim, porque interessava a ele, claro, né? Que coisa não será a maravilhosa. última vez que os cariocas farão negócio com crime. Já estamos aí no século XVIII, início do século XVIII. Me dá os marcos, então, dessa evolução até os dias de hoje, meu querido Milton. Bom, depois disso nós vamos ter o martírio de Tiradentes, que a população ficou do lado do Tiradentes, né? Os testemunhos dizem que o pessoal ficou revoltado com o que aconteceu. O grupo que tentou a independência, 26 implicados, 26 muito ricos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dizem alguns que a independência tentada pelos inconfidentes ou pelos conjurados, como queiram, era uma independência para Minas, não era uma independência. Minas Gerais. Mas não queria a independência do Brasil. Era um movimento separatista. Eles não tinham condições, eles não tinham conexões para mobilizar as outras capitanias. E, na verdade, o advogado dos inconfidentes, José de Rezende Costa, ele definiu muito bem o movimento. Foi conversa de salão. Na verdade, não se fez nada. Foi tudo papo. Quando é que
Perdão, quando é que Tiradentes se torna herói como figura pública, figura de Estado? Na República. Só na República. Ele é beatificado, ele é convertido em Cristo, né? Separa-se a igreja do Estado. Então, Tiradentes passa a ter barba, bigode, cabelão para ficar parecido com Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Tiradentes morreu na forca para nos libertar. Então tem todo um movimento assim. E a vida dele é mitificada, suas palavras são transformadas, ele é criado. E ainda hoje, 2015, ele é o patrono cívico da nação brasileira. É verdade. Além de ser o padroeiro da PM também. O que na história dele corresponde à verdade dessas versões? O que da versão corresponde à história? Pelo que eu estudei, Tiradentes era um homem digno, era um homem trabalhador. Ele era um cumpridor dos seus deveres, tanto que ele era encarregado do pagamento da tropa pela honestidade. Ele foi encarregado 15 anos pelo pagamento da tropa. Mas ele não era, assim, o líder da rebelião. Ele era um idealista, sim. Realmente ele era um idealista. O que tem, assim, de curiosidade é que ele era mulherengo, né? Ele deixou pelo menos 7 filhos com 7 mulheres diferentes. Tirava muito mais que o dente. Com que idade ele morreu? 46 anos. Basta dizer que quando cortaram o corpo dele em pedacinhos, uma perna ficou em Cebolas, distrito de Paraíba do Sul, que era onde ele morava com a amante, Ana Mariana Barbosa. A amante mandou recolher a perna. E guardou a perna. Não era a parte que ela gostaria de ter guardado, mas foi o que o governo português permitiu. Enfim, estamos agora então, a execução de Tiradentes ocorreu em que ano? 21 de abril de 1792. Estamos chegando ao século XIX. Aí você tem a chegada de D. João, o Rio de Janeiro torna-se capital do reino. Foi algo assim fantástico. Foram 13 anos de festa, 13 anos de felicidade. O Rio de Janeiro era a capital do reino português. Ganhávamos uma infraestrutura notável e aumentou a nossa estima e criamos um conceito de nacionalidade que vai ser importante para a independência, que vai ocorrer logo depois, também no grito, em 1822. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dom João VI saiu de Portugal fugindo dos ingleses, fugindo de Napoleão, dos franceses, e trouxe para cá sua frota. Certamente veio carregada de bens, de riquezas, etc. Sim, veio com o país inteiro. Pronto. Ele veio com o país. Né? Agora, durante a permanência da corte aqui, o país prosperou, especialmente sua capital, criou esses alicerces, essa noção de nação, de território, de integridade territorial. Exatamente. E tal. Esses fundamentos foram vitais para o Brasil, como o Milton dizia aqui semana passada. Nós poderíamos ser uma América hispânica, cheia de paisecos pequenos e Exatamente. Tal. Somos esse monstro aqui. Esse conceito de nacionalidade foi D. João que nos deu. Nós poderíamos ter Jardim Botânico criado por outro, Biblioteca Nacional criado por outro, mas o conceito de nacionalidade foi dado por ele, porque ele é que uniu o país em torno de uma figura. Não fosse a sua personalidade, o Brasil hoje provavelmente seriam 5 países. E as instituições, minha gente, o Banco do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, né, o equivalente naquele tempo. Essa transmissão hoje seria internacional. O Arquivo Nacional. São Paulo seria um país, né? Quais seriam os 5 países? O Sul, né, seria um país? O Sul, terminando em São Paulo. Assim o resto da região sudeste com Minas Gerais, o nordeste, a Amazônia, por aí. Bom, agora eu queria te perguntar o seguinte: durante a permanência da corte portuguesa aqui, com Dom João VI, foram 16 anos, né? 13 anos. Vieram suprimentos para manter essa corte aqui do exterior, ou eles conseguiram tirar daqui com o sistema de coleta de impostos, negociação dos produtos e tal, ou alguma potência estrangeira alimentou isso aqui, ajudando Dom João VI? Não, o Rio de Janeiro se alimentou, o Brasil se alimentou. Na verdade, o que não nos faltava eram suprimentos. Vinha alguma coisa de fora, mas por conta do pacto colonial, como por exemplo os produtos ingleses e algumas coisas que Portugal proibia a nossa exploração, como por exemplo o sal. O sal tinha que vir de Portugal, tem até a famosa Pedra do Sal, ali na Saúde, que era onde desembarcava o sal. Depois ali, curiosamente, passou
ser um porto exportador de açúcar, mas não mudou o nome da pedra. A pedra continuou do sal. E depois tornar-se um marco da música popular brasileira, onde surgiriam os ranchos carnavalescos e, em épocas mais próximas, uma roda de samba que perdura até os dias atuais. Aqui tudo termina em samba, na verdade. Então, mas o Brasil se abastecia. O Brasil tentou até produzir chá. Chegamos a ser autossuficientes em chá. O governo inglês foi em cima, exigiu que nós parássemos a produção, porque ameaçava o monopólio deles. Comida nunca foi problema. O nosso problema era vender as coisas para a Europa e comprar produtos básicos. Bom, estamos já, portanto, na independência que o Milton Teixeira já citou, passageira, logo depois da volta da família imperial para É interessante Portugal. que os testemunhos todos dizem que o carioca na época era muito mais da rua, né? Todo mundo saía à rua para protestar, para pedir. Havia uma mobilização popular muito grande e nas eleições 11% da população votava. Isso era equivalente às grandes potências europeias. Havia uma participação popular nas eleições, na política, mesmo com todo o sistema de exclusão, com escravidão, com nobreza e privilégios, 11% da população votava. Se você pensar que na República Velha isso cai para 2,1%, dá uma ideia que no Império as pessoas participavam mais das decisões. O imperador era uma pessoa solícita, falava com todo mundo, recebia acessível. todo mundo. Ele não tinha frescura, não tinha nada disso. Ele conversava com negros, com brancos, falou uma vez com um grupo de índios em Tupi-Guarani. Aliás, ele falava e escrevia em 17 idiomas. Naquela época tinha que ser alfabetizado para dirigir essa terra. Bom, Milton, o Milton, a história do Rio então avança, entra pelo século XX, já chegamos aí, a independência, depois na a proclamação República nós vamos em 89. um período de conflito inicial, né, entre o poder militar e o poder civil. Pois é, a turma derrubou o imperador, os militares querem se tornar os novos imperadores, então vem Deodoro, Floriano, nenhum dos dois vai ter um governo tranquilo, com revoltas, rebeliões, e depois vem a República Velha, que é aquele esquema armado onde paulista e mineiro se revezavam no poder. É um período também de lutas, de conquistas. Você vai ter a maior revolta popular do Rio de Janeiro, que foi a revolta da vacina, que não foi uma revolta contra a vacina, foi uma revolta contra as arbitrariedades do governo, porque havia uma lei que autorizava os oficiais a invadirem as casas e vacinar as pessoas à força. E o pessoal da época dizia que os homens eram vacinados no braço e as mulheres nas nádegas. Então havia abusos. Naquela época tinha muito abuso. Essa revolta foi de 1904. 1904. Havia muito abuso por parte da autoridade do Rio de Janeiro. O Milton, então, a cidade permanece como capital até a transferência do Distrito Federal para Brasília. 1960. O Distrito Federal vira estado da Guanabara. Sim. Aí começa outra guerra com Lacerda e outros governadores contra o governo federal. Também. E finalmente o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro passam por uma fusão também arbitrária, imposta pelo governo Geisel, plena ditadura, muita gente contra. Enfim, o fato é que está consumado, não tem volta. O estado do Rio de Janeiro hoje é essa maravilha. É uma realidade. É uma realidade. E nós vamos agora no domingo, minha gente, eu dei uma acelerada nessa etapa final da coluna. Nesse passeio maravilhoso de barco.